É assim que o Comando Vermelho tomou conta do Rio de Janeiro e de vários lugares do Brasil. O que está acontecendo no Rio de Janeiro não é mais sobre segurança pública apenas, é sobre uma soberania de um país. É sobre o Estado que perdeu a capacidade de se governar. E uma guerra silenciosa onde o inimigo de fato ele veste chinelo, fuzil. E o governo faz o quê? É de braços cruzados. Eu vou te explicar onde tudo começou. Foi na década de 70, no Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Durante a ditadura militar, o governo decidiu misturar presos políticos com criminosos comuns. E eles acreditavam que isso ia facilitar o manejo dos presidiários, né? Mas essa decisão criou um monstro de fato. Os presos políticos, muitos deles guerrilheiros treinados em Cuba, trouxeram essa ideologia para dentro dos presídios, disciplina, tática, resistência, organização militar, esse tipo de coisa toda. Só que os criminosos comuns, eles dominavam era roubar, contrabando, tráfico, esse tipo de coisa. Quando esses dois mundos se encontraram, nasceram uma aliança inédita, o que na época foi chamado de Falange Vermelha. E que só depois, em 1979, se tornaria o que a gente conhece hoje como Comando Vermelho. Dentro das prisões, eles criaram um sistema de solidariedade, de um caixa coletivo, sabe? Para contribuições obrigatórias entre os próprios presos. E esse era o embrião do modelo de financiamento da hierarquia criminal mais poderosa da história do Brasil. O símbolo vermelho não era só uma cor, era a ideologia de fato. A mistura de ideias revolucionárias com crime organizado criou uma nova forma de poder no Brasil. O crime com consciência política e ambição territorial. Presta atenção nisso, porque é aí que está o dinheiro. Porque quando esses homens eles saíam da prisão, eles levavam para as ruas o que eles já tinham aprendido dentro do pavilhão, dentro da cadeia. Aí eles se organizavam, se armavam e começavam a ocupar as favelas, os lugares onde o Estado nunca chegava. Na sequência disso, nos anos 80, o Rio de Janeiro mergulhou no verdadeiro caos, quando Leonel Brizola, então governador, esquerdista, adotou o discurso de esquerda progressista e proibiu que a polícia subisse os morros, porque chamava o bandido de vítima da sociedade. E a polícia era um resquício da ditadura. O resultado era previsível. O Estado sai, o criminoso toma um lugar. O Comando Vermelho aproveitou o vácuo e se fortaleceu. Criou leis próprias, impôs tribunais, comprou fuzil. Nascia um Estado paralelo. Lembra que eu te falei que o dinheiro está no território? Pois é, vem comigo. O dinheiro do crime não vem só de drogas. Cocaína é apenas quase como uma isca. O verdadeiro negócio está em controlar território. Cada comunidade que é dominada vira uma empresa criminosa com múltiplas fontes de receita. Funciona mais ou menos assim. Cada comunidade que era dominada funciona agora como uma empresa criminosa com múltiplas fontes de receita. Cobrança de taxa de segurança dos comerciantes, serviços, controle de gás, controle de internet, transporte, água, energia, pedágio de tudo quanto é lugar, autorização para qualquer tipo de serviço dentro daquele território. Taxa sobre construção civil, venda de imóveis e até para fazer eventos naquelas favelas. É o crime atuando como se fosse o Estado, com impostos e exército e leis. E esse é um sistema de tributação ilegal que movimenta muitos bilhões de reais. Existem pesquisas que mostram que são mais de 146 bilhões de reais financiados para poder comprar armas, políticos e influência. Cada rua conquistada no Comando Vermelho ganha mais poder econômico e mais domínio psicológico sobre a população. Ou seja, o tráfico não vem só para vender droga, ele quer governar as pessoas. Quer território, quer controle, quer imputar medo nas pessoas. E quanto mais o governo se cala, mais o crime avança. Só que diante desse cenário, o que o governo faz? Vamos lá, se você fosse presidente, o que você faria? O que o governo faz? É óbvio, não faz nada. Porque é incrível que o presidente até disse que traficantes, eles são as vítimas dos usuários. O que o ladrão pode fazer? Porque se ele rouba é para tomar uma cervejinha. Só que enquanto o povo vive sitiado, o governo fica relativizando o crime. O governador do Rio de Janeiro pediu ajuda 3 vezes, com blindados, com força armada, com GLO, e o presidente negou todas as vezes. Um governo que tem medo de enfrentar o crime, mas tem coragem de criticar quem enfrenta. Um governo que chama o policial de opressor, mas chama bandido de jovem em conflito com a lei. Essa é a ideologia que destrói as nações, sabe? E é justamente essa ideologia de inversão que vai destruindo um país. Hoje há 4 milhões de brasileiros que vivem como reféns em áreas dominadas por facções. Vou repetir, 4 milhões de brasileiros sequestrados. E cerca de 65% dessas são de comunidades do Rio de Janeiro, que estão sob controle do Comando Vermelho. 88 facções estão mapeadas no Brasil, operando com uma estrutura como se fosse um exército e tendo uma logística quase que internacional. Então o crime, ele controla território, dinheiro e cada vez mais controla a política também. O Estado perdeu o poder e o governo talvez perdeu a vergonha. No dia 28 de outubro de 2025, o Brasil viu a maior operação policial da história do Rio de Janeiro. 2.500 policiais, 100 mandatos de prisão, mais de 100 mandatos de prisão, 32 blindados. E até agora, 64 mortos. 60 criminosos e 4 heróis brasileiros. Dentre eles, o sargento Ebert e o sargento Clayton, que morreram defendendo inocentes.
gigantes, heróis, mártires, heróis nacionais. E mesmo assim, ativistas políticos chamam o combate ao crime de genocídio. Tem gente falando isso. É o retrato de um país que perdeu a noção do que é certo e do que é errado. É a relativização completa. O povo preto e pobre do Rio de Janeiro, como as pessoas falam, não é o bandido que está morto. É o trabalhador que acorda às 5 horas da manhã, sem saber se vai voltar vivo para casa por conta de troca de tiro. É a mãe que chora por um filho que estava saindo para trabalhar no posto de gasolina de forma honesta e toma um tiro. É o pai que paga o gás, internet, luz para traficante. É o brasileiro abandonado por um Estado que protege criminoso e esquece dos cidadãos. Enquanto o Brasil se ajoelha, o mundo reage. Em El Salvador, o presidente Bukele transformou um dos países mais violentos do planeta Terra no país mais seguro das Américas. Como ele fez isso? Com tolerância zero. Prisões com segurança máxima, nenhum benefício para criminosos. E em 2 anos, os homicídios eles caíram em mais de 90%. Nossa vizinha Argentina, com o presidente Javier Milei, que inclusive foi reeleito agora, começa a seguir exatamente o mesmo caminho. E o presidente Milei na Argentina ainda anunciou: vamos cortar 20 impostos em tudo isso. E o Brasil? O que acontece no Rio não é um problema do Rio, é um aviso do que vai acontecer com o Brasil inteiro logo logo. O crime está ganhando território porque o governo perdeu coragem. E o crime está ganhando dinheiro porque o Estado perdeu a autoridade. A única coisa capaz de tirar o país desse lugar é algo chamado tolerância zero. E tolerância zero não quer dizer violência contra inocentes, quer dizer justiça. Justiça que, inclusive, é uma das principais virtudes de um cristão. Que você e eu possamos exigir dos políticos algo simples, mas poderoso. Tolerância zero. Porque senão, como é que vai ser a próxima década que nós vamos enfrentar no Brasil? A próxima década para você, para os seus filhos, para os seus netos. E se você quer mudar completamente a sua próxima década, assumir o controle disso, comenta a década aqui embaixo, que eu vou te mandar um inbox. E compartilha esse vídeo com mais pessoas. O Brasil precisa entender toda essa análise.